Bom, e agora falando da Rioja Alta e Alavesa, e aí começa a alegria, né, gente? Era vinho para todo lado, todo dia. Até porque às vezes a gente pegava povoados, ia na vinícola e depois ficava que nem zumbi andando, vocês vão ver nos vídeos, horas para baixar o álcool e poder pegar o carro. Então aqui já começa uma recomendação. Eu não vi guardas na estrada, acho que eles fazem isso de propósito, né? Porque senão não dá para ir nas vinícolas. Existem algumas opções, as cidades grandes ou algumas regiões, por exemplo, São Vicente de Vila Sierra, eu vi que tinha isso. Eles têm passeios de ônibusinhos que vão te levando a diferentes vinícolas, então você não precisa dirigir. É só entrar no site da La Rioja que tem todos esses passeios. Se você quer ter mais liberdade, aí algumas recomendações que eu faço. Você tem 3 opções. Ou você fica numa cidade grande, por exemplo, Aro tem várias vinícolas, uma do lado da outra, são vinícolas grandes. Então você não precisa do carro, né? Você fica lá, pega um táxi até a primeira vinícola e da vinícola da primeira à última você fica o dia inteiro enchendo a cara. Então essa é uma opção, ficar numa cidade grande como Aro ou Logronho e fazer o que tem ali perto. Principalmente Aro tem mais que Logronho. A outra opção é você explorar mais as bodegas mais de agricultor local. Então você não vai ver grandes marcas, acho que você pode ir intercalando, mas eu digo isso por quê? Porque algumas regiões, como San Ascencio, que eu vou comentar, tem, sei lá, 10, 15 bodegas uma do lado da outra, ou Brinhas, por exemplo. Então você pode ficar hospedada num povoado e manhã uma, tarde outra, de manhã uma, tarde outra. Isso se o seu interesse é só vinícola. No meu caso, por mais que eu goste de vinho, eu também queria conhecer a cidade. Então, queria juntar o útil ao agradável. E aí vem a terceira dica. E a dica é, duas uma. Ou você vai revezando com as pessoas no seu carro, então uma não bebe, ou você procura fazer no início, por exemplo, perto da hora do almoço, porque aí você faz uma, chega sóbrio, faz uma, vai almoçar na cidade, passeia bastante, medita bastante, depois pega o carro no meio da tarde e volta, que aí o álcool já baixou. Ou você faz tipo a última do dia, que eu também já fiz esse teste, acho que é melhor a do almoço, tá? Mas a última do dia você pode fazer, depois você fica lá na vinícola, se é uma vinícola grande, ela tem até uma região assim, uma areazinha tipo bar, assim, que você pode continuar bebendo, mas aí você para de beber, e aí você come, e dá um tempo. O que eu fiz é que em alguns lugares eu levei um piquenique no carro, e aí na hora que a gente saía da degustação, vocês vão ver os vídeos, a gente saiu muito feliz, eu abria esse piquenique, comia, punha música, ficava conversando, enfim, ficava umas 2 horas também esperando baixar o álcool. Gente, não, obviamente aqui se beber não dirija mesmo, né? Mas você vai beber, então como é que você compensa? Bom, voltando ao roteiro. Então saímos aí da Rioja Baixa e fui até Logronho. Logronho, a capital da Rioja, uma cidade grande, embora toda a parte turística está no centro histórico, então é bem fácil de fazer, em um dia você viu tudo. Muito agradável, vários sites para você visitar, é uma cidade semi-amuralhada, então você pode começar ali, que inclusive tem um museu gratuito que você entra para entender o que era essa muralha, a partir daí se situar o que aconteceu dentro da cidade. É uma cidade que tem uma cultura de pinchos importante, ela tem uma rua muito famosa que chama Calle Laurel, que é os barzinhos, tipo uma Vila Madalena, de manhã e de noite, e aí sim não tem problema do horário das 2 às 4, que eu comentei para vocês, né, entre almoço e jantar, é comida non-stop, então aí você não morre de fome. E ela tem uma concorrente menorzinha que chama Calle San Juan, que faz como quase um T com ela, que também tem bares bem interessantes, para todos os gostos, para todos os bolsos, tem muita coisa muito turística, obviamente, mas em geral aqui a comida é boa e como eu falei para vocês, o vinho 2 euros, né, gente? Então se a comida não é boa, o vinho te faz esquecer que a comida não era boa. Então Logronho, eu fiquei um dia inteiro em Logronho para poder descansar, não pegar o carro, e Logronho tem vinícolas dentro da cidade, uma delas é a Franco Espanhola, que eu fui, foi a primeira que eu fui, dá para você ir a pé, você cruza uma ponte e depois você fica lá no parquinho, esperando bastante para poder voltar, né, se você tiver de carro, mas senão você pode ir e voltar a pé, porque ela é do centro da cidade, ela é uns 15, 20 minutos andando, e é um caminho bacana, porque você passa uma ponte histórica, depois tem um parque embaixo, então é bem legal.
De Logronho a gente fez várias cidadezinhas. Então o que aconteceu nas cidadezinhas? Você tem cidades que estão nos pueblos mais bonitos de Espanha, como Briones, como Sarra-Sarra, e tem outras que não estão aí e são lindas igualmente, como Brinhas e Escará. Então a gente foi mesclando um pouco, a gente passeava povoado e aí fazia uma vinícola e ficava para almoçar, ou fazia o piquenique no carro, ou o contrário, né? A gente fazia isso de manhã, bebia de manhã, depois esperava baixar a bebedeira e aí pegava o carro para fazer alguns passeios. Então, qual foi o nosso circuito? De Logronho, a gente passou em Cenicero. Cenicero é uma cidade muito pequenininha, se você tem interesse pelas bodegas, bacana, a cidade está meio abandonada. E é bonitinha, mas o que tem ali, que é vistas, e a praça principal com uma igreja enorme, que aqui todas as igrejas eram enormes, você vai ver em várias outras. Então, se não tem tempo, eu passaria Cenicero. A gente foi para San Asensio. San Asensio, a cidade também não tem nada, é como Cenicero, ela tem um centrinho bonitinho, 1 milhão de bodegas dessas bem locais, mas San Asensio tem uma vinícola muito bacana, que é a vinícola Lecea, que é uma vinícola do século XVI, é familiar, tá? Acho que na terceira ou quarta geração, e ela faz o processo ainda muito artesanal, inclusive ela tem, uma das atividades é o pisar os pezinhos na uva, que na época da colheita, por isso que eu falei que era legal ir na colheita, você pode fazer, se você quiser. Então é muito interessante porque a minha sugestão nas bodegas é você pegar um pouco de cada, pegar uma super moderna, pegar uma bem histórica, pegar uma dessas que são locais, porque você vai, a história é a mesma, como degustar o vinho é o mesmo, o processo é muito parecido, mas você vai vendo as particularidades de cada bodega e é muito bacana. Essa Lecea eu recomendo, era 10 euros o passeio. A franco-espanhola era 14. Cada uma delas dá direito a 2 ou 3 catas de vinho, como a gente chama aqui, e vem umas bolachinhas, às vezes vem um queijo ou um salame, que eu não gosto, né, dos embutidos, mas vem e em geral para você poder aguentar a bebedeira. De San Asensio, a gente foi para Briones, Briones, Sarra-Sarra, são cidades muito bonitinhas, todas de pedra, você tem que parar o carro antes, todas têm bodegas, algumas mais famosas, outras não. Briones, a gente se hospedou em Briones, numa casa rural, foi ali que eu consegui, que chama El Mesón, uma graça a casa rural, mas não tem nem elevador e nem televisão para quem é viciado, tá? Então já vou avisando, e para quem tem mobilidade reduzida, né? Aliás, essas cidades para mobilidade reduzida é complicado, porque alguns lugares só tem escadaria e pedraria, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Briones tem uma vinícola muito famosa, eu não fui porque eu fui em outra, que chama Vivanco, que inclusive tem um museu do vinho lá. Brinhas é uma cidade que está pouco explorada, eu acho, tem inclusive um parador que eu descobri lá, acho que vou pôr a foto aqui, uma graça, cidade minúscula também, ela é tipo San Asensio, mas com um pouco mais de glamour, às margens do Rio Ebro, então vale a pena. Sarra-Sarra está no guia dos pueblos bonitos da Espanha, mas sinceramente meia hora eu vi tudo, é bonitinha, ela tem um castelo também, mas ali eu acho que vale a pena só ir de passagem mesmo. E agora eu faço mais um post para não ficar tão longo da segunda parte aí da Rioja Alta e Alavesa.